Olá, sou professora Geovália do IFMG Campus São João Evangelista e nós vamos continuar montando a nossa infraestrutura de redes cliente-servidor. Na aula anterior, nós fizemos a instalação do nosso cliente, que foi o sistema operacional Windows 7. Na aula de hoje, nós iremos fazer a instalação do sistema operacional Linux. Dentre as distribuições do Linux, a distribuição que nós selecionamos é a distribuição Ubuntu. Utilizaremos a versão 18.04.4. Vamos iniciar? Vamos criar a nossa máquina virtual? Vou abrir o VirtualBox e vou criar uma nova máquina virtual. Então, clico no botão de novo e o nome dessa máquina eu vou dar o nome de Ubuntu, que é o nome da distribuição Linux que eu vou utilizar para o meu sistema operacional, que será o meu servidor da minha infraestrutura de redes. Então, aqui é o Ubuntu, eu verifico aqui se está utilizando 64 bits, tá ok? Posso clicar em próximo. Aqui em tamanho da memória, o VirtualBox sugere que eu utilize 1 GB de memória RAM, ou seja, 1024 megas. Mas eu considero uma quantidade muito pequena para trabalhar com essa distribuição. E aí eu começo a ter alguns problemas durante a instalação. Para evitar isso, eu sugiro a gente colocar 2 GB de memória RAM, né? Que corresponde a 2048 megas. Depois que você colocou os 2 GB, basta clicar em próximo. Aqui ele está perguntando se eu quero criar um novo disco virtual ou se eu quero acrescentar algo novo. No nosso caso, nós vamos criar. Então, só deixar essa opção marcada mesmo. Clica no botãozinho de criar. Aqui está perguntando o tipo de arquivo que nós vamos utilizar para o VirtualBox. Vamos usar o VDI mesmo, que já é um tipo utilizado para imagem, né, do sistema operacional. Podemos clicar em próximo. Armazenamento do disco, nós vamos deixar a opção sugerida, que é dinamicamente alocado. Clicando em próximo, vamos chegar nessa telinha que se refere ao disco virtual. Então, aqui, ele já me indica qual que é a pasta, qual o nome do arquivo, né, que vai ter o disco virtual. Então, isso aqui já é uma sugestão do VirtualBox, que eu não vou alterar. E aqui embaixo ele faz também uma sugestão do tamanho do meu disco virtual. O meu disco virtual vou deixar aqui com 10 GB mesmo. Posso clicar em criar e a minha máquina já está criada. Depois da máquina criada, vocês deixem ela selecionada. Vamos fazer algumas alterações nas configurações dessa máquina. Então, aqui nas configurações, na linha geral, nós já trabalhamos, que é colocar o nome da máquina e a versão. E aí eu quero que vocês vão nessa telinha aqui, ó, de sistema. Aqui em sistema está o tamanho da memória RAM, nós já definimos que era 2 GB. Se caso você tivesse colocado 1 GB para essa máquina virtual, aqui nessa tela você ia conseguir alterar para 2 GB, tá? Então, como aqui o nosso já está certinho, nós podemos continuar. Aqui em ordem de boot, né, é os discos que a gente vai utilizar para fazer um boot remoto. Só que aqui, como nós não usamos mais disquete, então eu vou desmarcar essa opção e vou seguir para a tela seguinte, que é a telinha de monitor. Nós temos duas informações bastante importantes que não podemos deixar de comentar sobre elas. Uma é a memória de vídeo. Para a instalação do Ubuntu, gente, se a gente for utilizar apenas 16 MB de memória de vídeo, pode ser que a gente tenha algum problema, porque é muito pouca memória para os recursos da instalação que serão utilizados. Então, eu sugiro utilizar de 64 megas acima, até 128. Eu vou usar o mínimo aqui, 64, que eu sugeri. Outra informação importante nessa tela se refere à controladora gráfica. Por que eu tenho que alterar a controladora gráfica? No momento da instalação na máquina virtual, costuma acontecer da tela do sistema operacional ficar maior do que a tela do VirtualBox. E aí você não enxerga alguns botões
ou alguns recursos da tela do sistema operacional. Por isso, nós temos que utilizar a controladora gráfica correta. E qual que é a correta? Bem, nós temos duas opções, ou VirtualBox VGA ou VirtualBox SVGA. Qual que é a diferença entre as duas? A VGA eu trabalho com a menor quantidade de cores, né, na controladora gráfica do que a Super VGA. Então, vamos utilizar aqui a Super VGA para a gente trabalhar com o maior número possível de cores na definição das imagens durante a instalação, ok? E aí nós vamos passar agora para a opção de rede. Aqui em rede, nós vamos utilizar, né, nós vamos conectar a uma placa em modo bridge, ou seja, em modo ponte. Para quê? Para que a máquina virtual consiga utilizar a mesma configuração de rede da sua máquina real. Então, se a sua máquina real acessa a internet, a sua placa de rede da máquina virtual também vai acessar a internet. Aqui em avançado, vocês cliquem e colocam aqui permitir tudo para a gente ter acesso total à internet. Pode dar OK. As configurações já foram realizadas, agora vamos iniciar a máquina virtual. Quando nós iniciamos a máquina virtual, a primeira coisa que ela me pede é para me selecionar o disco rígido de boot que eu vou utilizar. Ou seja, o que o VirtualBox está querendo? Está querendo que eu forneça para ele a imagem do sistema operacional que vai ser instalado. Então, eu clico aqui na minha pastinha amarela e vou acrescentar um disco. E nesse acréscimo, eu tenho que procurar dentro do meu computador o arquivo da minha máquina virtual. No meu caso aqui, eu coloquei a imagem do meu sistema operacional aqui na área de trabalho, né, com o nome de Ubuntu. Então, seleciono a imagem, clique em abrir, mando escolher essa opção e aí eu posso iniciar agora a instalação do sistema operacional. Que, na verdade, né, pessoal, será o nosso servidor Linux, que depois nós vamos montar uma rede juntamente com o nosso cliente Windows 7. Aqui, gente, nós temos a primeira telinha de início da instalação. A primeira coisa que nós temos que definir é a língua que nós vamos usar durante a instalação. Então, aqui eu procuro qual que é a língua que eu vou utilizar. Coloquei aqui a opção Português do Brasil. E aqui eu tenho duas opções. Uma para mim experimentar o Ubuntu antes mesmo de realizar a instalação. E a outra eu já inicio a instalação. Como eu não estou querendo experimentar, né, já quero instalar direto, eu posso clicar aqui em instalar o Ubuntu. Bem, nessa tela nós temos que escolher o layout do teclado. Então aqui já está definido, né, que é Português do Brasil. Basta continuar que o nosso teclado já vai utilizar essa configuração. Aqui nessa opção atualizações e outros softwares, né, nós temos dois tipos de instalação. Temos a instalação normal, que é a instalação do sistema operacional, do seu núcleo e de alguns utilitários e alguns softwares também para navegação, como navegador web, softwares de escritório que se assemelham muito com o Word, alguns jogos e reprodutores de mídia. E temos a instalação mínima. O que tem na instalação mínima? Quando eu utilizo só o sistema operacional com navegador web e as utilidades mais básicas. Nós vamos optar por essa instalação mínima porque ela requer menos memória, né, e vai ser possível a gente fazer as configurações de rede que a gente gostaria no sistema operacional. Aqui a gente pode marcar as duas opções, né, para baixar atualizações enquanto instala o Ubuntu e também para fazer a instalação de software de terceiro, tá? Vamos clicar em continuar. Aqui na telinha seguinte, ele pergunta se eu quero apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. Vamos optar por essa alternativa, porque é como se a gente estivesse formatando o nosso disco rígido para fazer a instalação. Então, só clicar em instalar agora. Aí vai aparecer essa tela
onde ele me pergunta se eu quero escrever as mudanças nos discos. Essa versão do Ubuntu requer essas alterações em alguns diretórios, ou seja, em algumas partições da configuração padrão. Nós vamos clicar em continuar e ele vai fazer essas alterações sugeridas pelo próprio sistema. Nessa telinha, vamos colocar aqui, né, a identificação do lugar que nós estamos localizados. Então, eu vou digitar aqui São João Evangelista. E aí, gente, para ele poder localizar certinho, eu vou apertar aqui a barrinha de espaço. Quando eu aperto a barra de espaço, ele me dá a opção aqui de Minas Gerais, Brasil. Isso porque a minha máquina virtual está conectada à internet. Lembram lá daquela opção que eu escolhi, onde eu coloquei a placa de rede, né, o adaptador em modo bridge? Se a placa de rede não estiver no modo ponte, eu não vou ter acesso à internet e, consequentemente, ele não vai localizar a cidade de São João Evangelista. Então, aqui já foi feita a localização, porque eu tenho acesso à internet e eu vou dar continuidade à instalação. Aqui, gente, são configurações bem importantes para a gente fazer durante a instalação. O que é mais importante nessa tela é que eu vou definir o usuário que vai ter acesso total ao sistema operacional, ou seja, ao servidor Linux que vai controlar a nossa rede. Então, a primeira coisa aqui, seu nome pode ser qualquer nome, eu vou colocar o meu, sem acento. O mais importante aqui é eu definir o nome do computador. Bem, como é um servidor, eu gosto de utilizar o padrão SRV. Todo servidor eu gosto de colocar SRV, tracinho, e na frente colocar a função desse servidor. Como nós vamos ter só um servidor de rede, então eu vou colocar SRV Linux, para mim saber que é um servidor Linux. Aqui eu vou definir o nome do usuário, não vou deixar meu nome, porque esse usuário vai ser o administrador da rede. Ele vai ter acesso total ao sistema operacional. Então, o nome mais indicado, eu dou o nome de administrador. Observe que eu escrevi tudo em minúsculo. Se eu colocar maiúsculo aqui, ele provavelmente não vai aceitar essa opção. Escolha da senha, nós vamos usar a senha padrão utilizada na disciplina, que é a senha redes2@2020, que é uma senha considerada boa, né? Uma senha forte, porque ela tem número, letra, maiúsculo e minúsculo. Lembrando que redes, a palavrinha redes é com R maiúsculo. Então, redes2@2020. Bem, aqui embaixo eu tenho a opção, no momento da inicialização do sistema operacional, iniciar a sessão automaticamente, ou toda vez que eu for entrar no sistema operacional, vai ser solicitada a minha senha para entrar. Como esse sistema operacional é de servidor, né, ele vai ter todas as configurações de usuário gravadas nele, então eu tenho que ter um pouquinho mais de cautela, né, para ter uma maior segurança na minha rede. Então, por isso, eu tenho que pedir a senha toda vez que for entrar. Porque se o usuário não tiver a senha, ele não consegue entrar no servidor. Então, deixamos essa opção marcada, clicamos em continuar, e aí vai ser iniciada agora a cópia dos arquivos que vão ser utilizados para realizar a instalação completa. Bem, aqui, né, nós já concluímos a instalação. E agora ele está pedindo para reiniciar o computador. Vou clicar em reiniciar agora. Nessa tela, nós podemos perceber que o nosso sistema operacional Ubuntu já está instalado. Aqui ele já colocou o nome do usuário. E aí eu clico no nome do usuário e ele vai pedir a senha para que eu possa entrar no sistema operacional. Já estou digitando a senha, dando Enter. Botão aqui de desligar, olha. Clicar em desligar. Opção desligar, e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e até mais.